bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Você já sabe que aqui o assunto é direto ao ponto, falando de muitas coisas bacanas, serviços oferecidos pela nossa querida Prefeitura Municipal de Sorocaba. Aqui, o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, meu amigo de bancada, jornalista Bruno Rodrigues. Fala, Danilo, mais uma missão, né? Vamos chamar de missão aqui. Exatamente. É importante o que a gente comunica para a população, seja esporte, saúde, bem-estar, meio ambiente, que hoje a gente vai falar de algo mais humanizado, seria isso? Exato. Bom, recuperação de vidas e tudo mais. Isso, tem muita coisa boa para você saber, aprender, conhecer junto com a gente, que também é sempre um aprendizado, cada entrevista que a gente tem aqui. E certamente você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, vai ouvir falar pela primeira vez, que é o programa Humanização aqui de Sorocaba. Um modelo até, né? Que existe há alguns anos aí, a gente vai saber desde quando existe, como começou, como cresceu e como anda. O que eu sei, como jornalista da Zecom, né, é que ocorre todos os dias esse programa aqui nas ruas de Sorocaba, né, nos bairros e em todas as regiões. Bom, para falar sobre isso, nós temos hoje dois especialistas que estão envolvidos com esse programa, né, que é a coordenadora do programa Humanização, que é a Meire Asperti, né, e temos o gestor do programa Humanização, ambos ali, né, que fazem o trabalho pela CECID, que é o Cristiano Vaz. Bom, primeiramente, para a gente começar, né, nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui para falar sobre o serviço, eu gostaria que vocês se apresentassem e eu vou dar a primeira palavra para as damas, tá, Cris? Desculpa, então, nós vamos, né, ver. A Cris se apresentou bem. Ó, primeiramente, obrigado. Já deixando parabéns, a gente parabeniza depois de ouvir tudo, mas a gente já vai deixar aqui um parabéns pelo trabalho de vocês. Bem-vindos. Apresentem-se, por favor. Bom dia, sou a Meire, eu sou coordenadora do programa Humanização desde 2023, trabalho para este ano. Sou servidora de carreira há 15 anos da área da educação. Vi para a humanização um desafio, mas é muito gratificante de tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Como você disse, a humanização é 365 dias dias por ano. E assim, cada dia uma história nova. Estamos sempre encontrando aí histórias e é muito bom estar nesse programa. Perfeito. Bom, né, eu agradeço também pelo convite, né? Até porque eu vou poder falar um pouco desse programa de humanização, né? Meu nome é Cristiano e eu estou há 16 anos na prefeitura e desses 16 anos, 10 anos trabalhando na assistência social. Então a gente aprendeu muita coisa com assistência, né? E em 2021 a gente iniciou todo esse trajeto de criar o programa de humanização, trazendo uma perspectiva diferente, acolhedora, de resgate a vidas mesmo. Então estamos trabalhando nisso há 5 anos. Né? Perfeito. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como entender, né, o que é humanização, quem tanto está envolvido e como que ele age no dia a dia, né? Essa questão de você acolher e a sequência do serviço, como que funciona desde o acolhimento até a abordagem, as ofertas e o que tem para essas pessoas que são abordadas. Isso. É importante salientar assim, que antes da urbanização, nós tínhamos a política de assistência, como acontece em todas as cidades. O que a gente percebeu naquela época? Que quando a gente fazia um atendimento, a gente perdia a pessoa de alguma forma não ia até o CREA, não ia até o Centro Pop, né? A gente precisava de alguma coisa de imediato. E daí pensou-se num projeto. Poxa, se tivesse um projeto que a pessoa daqui a gente já encaminhasse para a necessidade dele. Ou para banho, ou para emprego, ou para tratamento de dependência química, né? E ele não precisasse esperar. Daí que nós começamos a trabalhar sobre isso. Vamos fazer um programa mais imediato, né? De ações imediatas, né? Sim. Daí isso foi crescendo. A gente foi vendo que foi dando certo, trajetórias, fomos fazendo encaminhamentos, reconstruindo vínculos familiares que tinha perdido. Tinha pessoas que era coisa simples, que era só um contato com a família, uma ligação. Então a gente foi tendo esse escopo de construção. E desse processo todo, a gente percebeu que a gente precisava criar uma estrutura maior. Por quê? Porque além da gente dar esse atendimento à pessoa na hora, a gente precisava desse suporte.
Aí criamos a questão da atendimento para dependência química, os encaminhamentos do protocolo para os CAPs, né? Do centro de triagem, né? E daí foi criando, até a gente pensou até em estruturar isso na prefeitura, que daí veio os cargos da organização mesmo, a gente de organização, os coordenadores, né? E daí isso deu sucesso. E a população hoje gosta do programa, eles ligam, elogia, né? Pede uma solicitação, é rápida. Quando a pessoa liga para o WhatsApp, a gente vai até o local de forma rápida, né? Então isso foi legal. Essa que foi toda a construção. Era até isso que eu ia perguntar, porque assim, o programa Humanização, ele percorre lugares novos, mas também repete bastante em virtude, acho que, do mapeamento que se faz de frequência dessas pessoas em situação de rua, né? Mas como é que funciona o critério? Tem uma denúncia, tem um mapeamento, essa busca ativa, como que funciona para vocês se programarem para ir ao um dos dias? Como a gente tem a equipe na rua, ela vai nos posicionando e a gente vai acompanhando diariamente aonde tem locais que todo dia nossa equipe vai estar lá. Tá? São pontos específicos que a gente sabe na região ali do mercado municipal, por exemplo, sempre tem as pessoas ali naquela região. Nós temos o Jardim Zumbira, que é um ponto específico. Então, a gente já são locais que a gente já tem uma equipe exclusiva para aqueles pontos. Então, todo dia as equipes saem com já os locais mapeados. Aí, mais ao longo do dia ou da semana, a gente vai vendo aonde é mais importante. Então, a gente... E fora que, quando chega as denúncias pelo WhatsApp, sempre nós também direcionamos uma equipe para ir até o local, para ver como que está a situação, oferecer essa ajuda, né? Então, a gente... o dia a dia mesmo, tá? A gente acaba monitorando. E denúncias também, né? Que vão chegando para vocês, denúncias ou orientações, né? Também não necessariamente denúncias. Então, na verdade, na maioria das vezes é um NISP ligando pra gente dar um suporte. Aqui na frente da minha casa tem uma pessoa deitada, tá precisando de ajuda, auxílio. Então, na grande maioria, o NISP preocupado, ele tentando ajudar. Aí a gente vai ver qual a necessidade dessa pessoa. Muito bacana. Essa ideia, né, do programa Humanização, ele veio para quebrar algumas objeções que podem existir e direcionar diretamente para a necessidade da pessoa, né? Digamos que aquela pessoa que já está numa situação de rua, já sabe como é que funciona. Eu vou para determinado lugar e fica por lá mesmo, o que eu preciso não é resolvido. De repente, o que você falou, uma ligação simples para a família, às vezes até mesmo um banho. Existem aqueles que querem, de fato, mudar daqui, a gente vai falar sobre isso também, mas existem aqueles que meio que escolheram aqui como estilo de vida. Existem aqueles que meio que escolheram isso. Mesmo para essas pessoas, então, simplesmente a sociedade, a cidade abandona e deixa? Não pode, né? Então, o serviço, pelo pouco já que a gente está conversando, dá para ver a importância dele, né? Não queria fazer aqui uma pergunta para vocês a respeito, você deu uma pincelada para nós, mas o que o programa Humanização, porque é o objetivo principal dele? Né, de levar essas pessoas até esse local, oferecer o que para eles para trazer uma esperança, alguma coisa assim. Fala com nós um pouquinho o objetivo principal da humanização. O objetivo principal, na verdade, o programa da humanização é ressignificar aquela pessoa, tirar ela da rua, construir uma posição de cidadania para ela e tirar da rua, porque a rua não é lugar para ficar, né? Não é ninguém. O morador de rua, ninguém mora na rua, né? A pessoa está em situação de rua. Então, de alguma forma que ela foi para na rua por questão de drogadição, alguma outra questão, a gente tem que romper essa questão, trabalhar ela e voltar ela como um cidadão de bem e dessa forma que a gente tenta pensar em ajudar ela, né? O que acontece, né? É muito difícil você chegar numa pessoa em situação de rua. Ela no primeiro momento ela não vai querer, ela já está com aquilo na situação dela meio que já consolidada. Por isso é importante você ir uma vez, 2 vezes, essa construção de vínculos do dia a dia. Porque às vezes na 10ª vez, não quero sair daqui. O que isso aí que eu ganho um pouquinho, o que olhando de fora alguém pode olhar e falar assim, poxa, isso é enxugar gelo, né? Não funciona, mas é essa insistência que vai... Igual, por exemplo, a dependência química. A dependência química, ela vai ter uns 5, 6 minutos ali de lucidez, né? Quando, puxa, eu quero sair dessa vida. Se nesses 5 minutos, se você não fazer algo, encaminhar para a clínica, vamos com o CAPS, daqui meia hora não vai querer mais, entendeu? Então o que acontece?
E às vezes, a dependendo da doença ali que está interrompendo ela de ser um cidadão de bem. Então, por isso que a gente trata essa questão caminha, faz, e isso dá muito certo. Eu acho que nós temos uns números aí, a gente, esse tempo todo, foi internado mais ou menos 1.500 pessoas, né? 1.500 pessoas que a gente conseguiu tirar da rua, de fazer internação, e muitas delas estão vivendo super bem. Super bem. Bom, já que a gente está entrando mais ou menos nesses números, né, estatísticos, fala para nós aproximadamente quais aí os atendimentos, enfim, números, eu não sei se mês ou ano, o que vocês tiverem, Então, falou para a gente ter uma ideia. Nós trouxemos aqui desde o começo do programa que a gente começou. Muito além do que eu tinha imaginado. Em 2021 a gente começou o programa. Então, igual o Cris falou, só de dependência a gente internou 1.528 pessoas até o mês de fevereiro. Então é um número muito grande. Aí, as denúncias, para você ter uma ideia, que chega pelo Humanizap, desde o começo do programa, ele já tem um número específico. A gente fala denúncia, mas é a pessoa solicitando serviço, que são 20 mil denúncias. Uau. Então, a gente recebe todo dia, até 24 horas, recebendo e pedindo, principalmente à noite, nos dias frios, né? Que as pessoas ficam comovidas com as situações, aí a gente nos chama. Mas aqui, ó, por volta de 50 mil abordagens sociais. É muita coisa. E aí, como a Cristiano falou, às vezes acontece denúncia, que a gente vai até o local, aí a gente infelizmente não consegue convencer aquela pessoa, né, de fazer, até ir pro abrigo, tomar um banho e tal. Aí o município, vocês vieram aqui e não resolveram o problema. A gente, nós estivemos, mas dessa vez não conseguimos ajudar. Então vai indo do momento realmente daquela pessoa. E tem muitas pessoas que já nos avisam, hoje eu não quero. Eu não quero hoje. E assim, um outro momento, a nossa equipe conhece as pessoas que já são aí pelo nome. Eles chegam abordando as pessoas, se você... Então dificilmente acontece o caso, de repente você está chegando e alguém fala, ei, chegou, vamos correr, vamos. Com aquela situação meio de polícia, de aquele medo, né? Você preso, né? Isso já não acontece, sabe? Vocês estão ali para dar uma direção para eles. Tem um olhar desconstruído nessa questão, porque a gente entende como um ser humano mesmo, isso certo. Então, até inclusive assim, as pessoas acreditam que as pessoas têm que retirar na rua, não, a gente vai lá e não, tem algo melhor do que a rua para você. Entendeu? Daí precisava vocês tirar, não, a gente ofertamos algo melhor para ele. Então, é legal. E ouvindo vocês falar aqui, a gente vê que a janela, né, de tempo de ajuda para essa pessoa é muito curta, né? Quando é muito pequeno, que daqui a pouco ela já está normalmente ali ou embriagada, ou ela está... Sim, né? isso mesmo. Outra situação, então, acaba sendo mais difícil, né? Mas diante do trabalho que vocês fazem, nós ouvimos aqui nos bastidores, vocês não trabalham além desse, só daquelas questões de situação de rua, um outro trabalho também que vocês fazem. Fala um pouquinho para nós desse intercâmbio, vamos assim dizer, que vocês fazem também. A questão da pessoa em situação de rua ela é meio que intersetorial. Porque assim, você tem a pessoa que dorme no local, ela vai deixar seus pertences, deixar inservíveis, né? E a gente chega no local e vê essa questão. Teve lá, com fotografia, com documentações dentro dele. O que a gente faz? A gente guarda esses pertences, né? A gente às vezes até sabe quem quer, a gente fala, puxa, você perdeu lá. O rapaz fala, tava brigado. E tem os inservíveis, aqueles que não testam. A gente aproveita também, já tira esses inservíveis e já para tá descartando. A gente guarda os pertences, né? A gente tem o local certo para isso e retira pertences. O que acontece entre os inservíveis, né? O que acontece? Em muitos locais que tem acúmulo, aí a gente faz uma ação bem maior. Uma SERP, faz umas ações integradas, né? Ah, tá. Então junto com outras parcerias. Com parcerias. Até, por exemplo, se tem lugares que é ponto de tráfego, uma coisa assim, a própria CESU dá esse apoio pra gente, né? A gente vai lá, faz oferta, faz limpeza e deixa um local mais tranquilo, para dar própria iluminação, né? Então tem essa questão intersetorial, né? Sim. Falando em condições climáticas de temperatura, com a minha aqui, por exemplo, se a gente tem o programa Humanização Inverno, né? Se essa aceitação nos períodos mais frios, elas são maiores para o pessoal para o abrigo. São maiores. Normalmente a gente faz uma operação aí, colocamos mais equipe noturna, principalmente. Já sabemos pontos que eles normalmente procuram para se abrigar.
e vamos lá ofertar, mas é mais aceito sim. Então a gente tem aí, às vezes os números aumentam bastante nesse período aí. Bacana. E essas pessoas que são atendidas, o que é que elas recebem de atendimento nesse período, nesse dia, nessa noite? O que é que ela recebe de atendimento? Isso, todo atendimento, a gente procura inicialmente dar um atendimento de bem-estar. O que é? É alimentação, roupas novas, banho, local para dormir e o atendimento ali. Esse seria o primeiro passo, né? Certo. Conversando com a assistente social, porque ela vai fazer uma escuta qualificada para ver qual que é a necessidade maior. Às vezes se é dependência química, se é saúde, ela já vai fazer os encaminhamentos. Se é algum retorno ao lar, ela vai fazer tipo a ligação para ver se a família quer esse encontro, né? Então daí vai ver todo esse trabalho, né? E se por acaso ele quer um emprego, alguma coisa, a gente também já tem os encaminhamentos, algumas empresas parceiras, que é para estar encaminhando já para trabalho. Então a gente faz até o final do Com banho. À medida que a gente vai conversando, a gente vai entender o porquê de humanização. Né? Porque em nenhum momento se fala de uma abordagem truculenta, né? Que é uma questão mais assim, inquisitória, você vai, violenta. Até existe a presença da GCM para fazer a proteção, porque quando se trata de entorpecente, às vezes a pessoa perde o controle, pode fazer algo que até sai, né? De fato, no âmbito ali mais educado ali de abordagem. E os profissionais também. Mas é muito bonito ver que tem essa questão da alimentação, da higienização e desse trabalho multidisciplinar, com assistente social, com saúde mental. Então, não é uma situação de imposição. Você acolhe, né, e faz apresenta as condições básicas já para a pessoa se sentir um ser humano, de fato, né, mais limpa, asseada, acolhida, alimentada, e depois oferece o que se tem de sequência. Então, à medida que a gente vai vendo isso, e sendo um trabalho diário, né, o termo enxugar gelo, na verdade, foi muito bem traduzido pela Meire no simples sentido: hoje não deu, amanhã dá. Então, é uma persistência, eu posso colocar aqui, pelo que a gente está entendendo, amorosa, porque a gente tem essas profissionais que têm como missão isso, né? E aí você vai vendo esse resultado diário. Então, eu acho que entender dessa maneira que você está trazendo uma luz no fim do túnel para essas pessoas que muitas vezes, né? E a gente acho que até vai entrar mais nesse aspecto. Por que elas, qual é a sedução que a rua tem para que elas vão para lá e muitas vezes queiram permanecer? Aí a minha pergunta está no seguinte sentido: o que é que faz com que muitas vezes essas pessoas queiram ficar? Elas se sentem em uma comunidade à parte? Elas se sentem identificadas entre si? O que a rua traz para que elas queiram muitas vezes ficar? Isso é interessante. Isso é um estudo do PEA, fala sobre isso. Porque assim, muitas vezes quando você tem uma frustração, brigas na casa, ou perda de moradia, você vai para a rua. O que acontece? A rua, a comunidade, ela acolhe. Se tipo um parente não acolhe, a rua vai acolher. Né? Então eles acolhem, eles entendem esse processo. Então a rua é muito acolhida. Qual que é o maior problema da rua acolher? Que daí tem a questão das drogas. Ela acolhe, toma um pratinho, e daí já tem 40% das pessoas adquiriram a dependência química na rua. Quando foram para a situação de rua. Como se fosse de fato um anestésico. Isso perfeito. Isso. Então o que acontece? Por isso que a nossa maior preocupação, né, Medi, é quando a pessoa ela é precoce. Não, tô há 2, 3 dias na rua. A gente faz de tudo para que ela tenha conhecimento dessa comunidade, dessa população. Porque que chega um momento que ela mesma também por si já que eu estou aqui, fica por aqui meio. E ainda ela tem uma sensação agradável de estar com pessoas que estão na mesma situação, porque essa é a identificação. A rua também está protegida com o direito de ir e vir, que é um pilar de. Exato, né? Então não é privado necessariamente. Claro, se você entrar num banco, né? Entrou num prédio, né? Dentro do local que é privado, você está ali, ok, mas
todo o entorno, tudo ali, ele continua sendo público e permanece e faz com que você possa se locomover ali. E eles às vezes não querem regras, né? Eles querem desapegar das regras da sociedade e tal. Então é uma das dificuldades, às vezes, eles irem pro abrigo e lá tem regras, tem que tomar banho em horários. Então, aqui a rua não, você é dono da sua vida, você não precisa seguir nenhuma regra, né? E essa questão de ir tão cedo para a rua, quando a gente acompanha a equipe diariamente e estou acompanhando. Quando eles relatam lá, ó, que tal pessoa informou que está há 5 dias na rua, pessoal, vamos insistir nessa situação. Quase uma prioridade. Uma meta, levamos, porque assim, uma pessoa jovem, recente, era um rapaz do Cajuru, que foi encontrado aqui do Jardim Zumira, um rapaz jovem, podia ser o nosso filho, e aí você vê naquela situação ali, né? Então vamos insistir, pessoal, que ainda é tempo, né, de resgatar essa pessoa. Vira realmente uma missão, né? A missão. E como a gente está falando indo para essa linha, eu gostaria de fazer uma pergunta que isso aqui é muito especial e você deve ter uma experiência para falar por nós. Mas antes de entrarmos propriamente nesta pergunta, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando até agora e não deu um like. Vamos continuar, né, Bruno? Se não der um like, a gente para. Para a máquina. Então, ó, dá um like aí, compartilha, porque você está vendo vários serviços que a Prefeitura oferece. Esse, humanização, que a gente falou de inicial, falando, né, é como uma missão, de fato. Então compartilha no grupo de família para todo mundo saber como é que funciona, abordagem. De repente tem alguém aí no entorno da sua casa, né? Que você fala, poxa, mas eles vêm aqui e nunca resolvem. Você está entendendo, né? Que existe uma insistência amorosa, como o Bruno aqui falou. Então, ó, dá o like, compartilha e se inscreve no nosso canal, que isso ajuda demais a gente a divulgar e levar mais longe os serviços aqui para nossa prefeitura. Ó, só uma colocação. Sim. Nunca, nenhuma denúncia que chega não é atendida. Nunca. Todas as denúncias são atendidas. Certo. Então, isso que a gente quer, às vezes a gente não consegue dar esse retorno para essa pessoa, porque o número é muito grande. É a pessoa, não deu, mas todas são atendidas. Às vezes o munícipe que fez ali a denúncia, ele acha que vocês não foram, que não teve um retorno. Exato. Mas é todos os dias, 7 dias por semana, então... Todos né, são. todos os dias. E assim, num curto período. A gente ter equipe na rua por um curto período. Sim. E a gente vai acompanhando, às vezes, a situação mais grave, ele está uma situação que a pessoa às vezes está fora de controle. Então a gente tem a prioridade, mas é atendido. Sim. Maravilha. Cris, fala pra nós, ao longo desse tempo, a experiência que você tem aí, uma história que marcou você, que você viu, enfim, o trabalho da organização, de fato, dando fruto, né? Poxa, pegamos uma pessoa em uma determinada situação e a gente viu ela recuperada. Conta um pouquinho pra nós aí dessa história. Doni, tem uma história bem assim que me marcou, tem várias, né? Mas uma assim que me marcou, até por ter filha, né? E eu tava até com o secretário fazendo uma ronda, né? Para ver os pontos, né? E indo ali perto da marginal, ali perto do córrego mesmo, vi uma pessoa deitada. Daí o secretário, não, retorna, tem alguém lá. Quando voltou, né? E daí um rapaz, normal, não, quero ficar aqui, que pé tudo machucados, tudo. E daí eu perguntei se ele queria atendimento, eu falei, não quero isso aqui. E daí o secretário falou, não, vamos lá, tem questão da dependência, tem a dependência do álcool. E meio que não tentando saber muito pra gente, né? E daí ficamos, acho que ficamos uma hora conversando. Daí entrou em outros bate-papos, assim, né? No fim, ele falou, puxa, eu queria ajuda para uma clínica, essa aqui. E dali, naquele momento, a gente já encaminhou pro Graça. Certo. Eduardo ali. E daí ele abriu a história dele. E ele tava ali com a minha história, né? Que ele, num momento da vida dele, que ele trabalhava num caminhão, ele era muito família. Tipo, ele viajava com a mulher, com a filha, né? Então, aqui tá família que fazia tudo junto, né? Certo. E numa dessas viagens, ele dormiu. E ele bateu o caminhão e ele acordou no hospital sabendo que a esposa e a filha dele de 7 anos tinham morrido. Meu Deus. Ele dali, no hospital, disse que nem voltou para casa. Daí já foi O hospital já decidiu para a rua. Tinha informação de psicólogo. E ficou na rua. Daí, como eu disse para você, a rua acolhe, né? Da dependência do álcool, né? E só que ele queria
Aí nisso aí o Graza fez um ótimo trabalho, ressignificou a vida dele, sabe? Ele entendeu que todo esse processo, né? Até inclusive depois ele conseguiu montar uma clínica e tá super bem, a pessoa que ficou super bem, a gente conseguiu salvar, deu a mãe, que ele ficou maravilhado, que ele lembra. Então daí naquilo que eu pensei, falei, puxa, se fosse comigo, será que... Porque é só Você se iria nessa lida aqui. Às vezes, quem tá de fora, né, olha assim e fala, é mais fácil ficar na rua, porque essa questão de mas ninguém sabe, ele motivou a pessoa, tipo, né, infelizmente, a chegar numa situação dessa. Imagina, você perder toda a sua família, de fato, né, para você conseguir se recuperar. Isso que eu falo, a importância de você andar com pessoas ao seu lado para te auxiliar em momentos difíceis. Porque por mais conhecimento que tenhamos, olha, você falou isso, porque ele era um psicólogo, alguém que entende, né, da mente humana, né, não que não passe por dificuldades, mas tem mais, vamos dizer assim, ferramentas para sair das dificuldades, mas sozinho, porque se encontra ali no olho do furacão. Eu sempre costumo dizer que nas horas difíceis da nossa vida, você está atento com o olho do furacão, por mais que você tenha conhecimento, ferramentas para aquilo, você precisa de alguém que está do lado de fora, né, que fala, aqui, pula ali que você sai. Porque dentro do olho do furacão você não consegue ver a saída, né? E aí, nesse caso, vocês foram essa pessoa que estava do lado de fora, que estendeu a mão e... Poxa, imagina a história linda que ele tem hoje, né? Para contar. Não, mas é isso mesmo, isso foi muito legal, né? E aí, isso impulsiona a gente cada vez mais, fazer mais, melhor, né? Temos as questões que é um trabalho difícil, mas isso nos motiva, né? Não faz parar. Muito bom, Kiko. Nós estamos quase chegando aqui ao finalmente da nossa entrevista de hoje, mas é claro que eu quero reforçar para você que nos acompanha, não deixa de nos seguir nos nossos canais, tanto aí no YouTube quanto também no Instagram. Isso ajuda demais a gente a levar informação cada vez mais longe. A última pergunta que eu gostaria de fazer aqui, se tem algum cidadão que de repente queira ajudar, passou por alguma situação na vida, falou, poxa, eu gostaria de ajudar vocês, de que maneira ele pode ajudar? Existe essa possibilidade de ajudar? Através do quê? Como que ele pode fazer para auxiliar o serviço de vocês? Acho que diretamente, acho que para a ONG mesmo, né, William? Porque a gente, pela prefeitura, a gente tem pelo Fundo Social. Certo. Pelo Fundo Social, e o que a gente precisa também, o Fundo Social nos ajuda, né? Então, ou se quiser, pode encaminhar, não, que tem roupa, você pode encaminhar diretamente para o SOS. Certo. A SOS fica ali na Francilina Romão. Principalmente roupa masculina, que é a maioria, e é uma roupa que não tem tanta doação. Então, estava aqui o nosso pedido, né, que as roupas masculinas, elas são muito bem-vindas, porque a maioria das pessoas em situação de rua. Bacana. Então, isso trazendo aí no Fundo Social, já vai poder também auxiliar você. Já pode mexer no guarda-roupa. É isso aí, não vá no guarda-roupa, exatamente. Para que o novo possa entrar, o velho precisa sair, para ter espaço. Então, quem sabe é uma oportunidade aí, né? Ajuda outras pessoas e de repente aí abre espaço. A faca onde eu marquei a questão de vulneração no local lá atrás. Isso, o SOS fica na rua Francilino Romão, Bruxem, né? Da Vila Rica, daí. Aí é o albergue noturno, né? E também ele pode estar doando direto daí. Muito legal, muito bom. Isso aí. Feito combustível. Maravilha, achei interessante essa questão de Amélia falar do roupas masculinas, o que leva eu creio que é uma arada que vai pra rua, né? Em sua grande maioria. Aí não sei se existe uma condição social, civilizatória, que implica que se tenha mais homens, né, na rua. Vocês, antes da gente fazer as considerações finais aqui, vocês saberiam informar por quê? Às vezes numa conversa, ou são comportamentos, o cara às vezes sente, era pra eu estar provendo uma família aqui, não consegui, vou pra búcula. Isso aí, pior que esse percentual é meio que mundial, tá? Foi de 90%, masculino. Quando se pensa em pessoa em situação de rua, que aliás é importante falar que foi mudando o nome, né? Era mendigo, era andante, aí depois morador de rua, ninguém quer morar em rua, então é uma pessoa que está em condição, está em situação de rua, é legal essas correções de nomenclaturas até para isso. Mas, fica aí essa questão, a gente até poder entender, né, por que são os homens, né, que acabam indo para rua. Independente disso, a gente queria parabenizá-los pelo trabalho de vocês, agradecer, né, por todas essas informações que vocês deram. E agora a gente coloca aqui as considerações finais, né, Cris, May, para vocês
abordar de repente o que vocês acharam interessante, falar, acho que isso aqui é interessante ainda falar, fazer agradecimentos, oferecer telefones, serviços e conversar um pouquinho também com a população para informar e reforçar mais o trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço, eu acho que eu estava até conversando com a Meire, que é uma ótima oportunidade de mostrar também o nosso trabalho, falar um pouco sobre essa política, né? E dizer que a gente está fazendo, está trabalhando, né? O que a gente deixa aqui também registrado é um telefone que a população pode estar ligando, tiver uma situação de rua no bairro, que sempre liga pra gente que a gente vai até o local. Se hoje no WhatsApp, é o 996 66 26 36. Ela é 24 horas. Esse WhatsApp tem um nome, que é o nome desse. Humanizado. É humanizado. Eu vi que a Miriam falou aí, que é nome. Legal, legal. Sabe? E na verdade assim, a gente vai até o local, dá um atendimento. Às vezes na primeira a gente não consegue convencer da ajuda, da importância, mas vai estar esse endereço no nosso mapeamento. A gente vai uma hora, alterna à noite, de manhã, mas a gente vai até conseguir convencer e resgatar essa vida. Perfeito, perfeito. Também queria agradecer vocês. Para mostrar um pouquinho do que é a humanização, assim, eu gostaria muito que vocês tivessem noção de como o trabalho é importante e grande. É muita demanda e o pessoal muito dedicado. Quero agradecer muito a equipe que é muito comprometida. São pessoas que estão a fim de fazer a diferença. E assim, às vezes eu acho que talvez a gente não apareça tanto o nosso trabalho, por causa dessas condições que acaba a gente às vezes não conseguindo, mas estamos ali. Então, a humanização é um programa essencial. Eu sou fã. Então, eu acho assim que é importante as pessoas acompanhar um pouquinho mais a gente. Muito bacana, muito bacana. Então, mais uma vez também os meus agradecimentos, vocês estarem aqui conosco. E claro, também agradecer a você o carinho da sua audiência. Esse programa não existiria se você não estivesse aí do outro lado nos dando audiência. Muito obrigado. Não se esqueça de dar um joinha, compartilhar e se inscrever no nosso canal para que mais pessoas fiquem sabendo dos serviços oferecidos aqui na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Permitido Deus, a gente se encontra na próxima semana. 10 vezes no Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.